Seja bem-vindo à Cultura Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os meios de cultura para plantas in vitro. E o que nós vamos ver na aula de hoje são os tipos de meio de cultura que você vai encontrar quando trabalhar com plantas in vitro. Ou seja, qual a sua estrutura física. Então nós vamos lá para dentro agora para a gente compreender isso com mais detalhes. Com relação aos meios nutritivos, nós já estudamos a sua composição, que basicamente ele contém água como principal componente, e nós já estudamos a parte inorgânica, ou seja, quais são os nutrientes minerais que têm que estar presentes no meio de cultura. Nós já estudamos a parte orgânica, dos componentes que fazem parte deste meio de cultura, e agora, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a parte dos agentes geleificantes, porque são eles os responsáveis pelo tipo de meio de cultura que nós vamos ter. Ou seja, qual a sua estrutura física, como que vai ser o meio de cultura. E basicamente, em termos de estados físicos, nós temos dois tipos de meio de cultura, o meio sólido e o meio líquido. Vocês vão encontrar na literatura, em alguns lugares, falando que existe o meio semissólido. Vamos simplificar. Ou o meio é sólido ou o meio é líquido. O meio semissólido está no intermediário entre os dois e é muito pouco utilizado. Os principais são sólido ou líquido. E o que faz com que ele seja líquido? Porque o líquido não tem o agente geleificante. O meio sólido tem o agente geleificante. E só a presença desse agente geleificante faz com que ele tenha uma estrutura parecida com a de uma gelatina. É exatamente como uma gelatina. E é isso que vocês vão entender como é que isso é feito para a cultura de tecido de plantas. E para isso, nós vamos utilizar basicamente dois tipos de agentes geleificantes. Um deles é o agar e o outro é o fita-gel. Existem outros? Existem. Mas os principais são agar e fita-gel. E dentre os dois, o mais utilizado, sem sombra de dúvidas nenhuma, é o agar. Por quê? Por causa das suas características. E a primeira característica é com relação ao custo. O agar ele tem um custo menor, ele é mais barato. Por outro lado, para você atingir um meio sólido, você vai gastar uma quantidade maior dele, na faixa de 0,6 a 0,7%. Em contrapartida, o fita-gel ele é mais caro, mas você vai gastar menos dele, 0,2 a 0,3, nessa faixa. Depende do lote com o qual você está trabalhando. Então nós temos basicamente esses dois tipos. E aqui do lado esquerdo está mostrando o agar, e aqui do lado direito está mostrando o fita-gel. Faz alguma diferença utilizar um ou outro? Melhora o seu trabalho com cultura de tecido utilizar o agar ou o fita-gel? Não. Não faz a menor diferença você utilizar o agar ou o fita-gel. Você vai utilizar um ou outro dependendo do tamanho do seu bolso e de sua preferência. Porque em termos funcionais não faz a menor diferença. Eles não contribuem para a parte nutricional, não contribuem para a parte orgânica. Eles única e exclusivamente são utilizados para dar estrutura ao meio sólido. E aqui, nessa figura, do lado esquerdo, nós podemos ver um meio com agar. E aqui do lado direito, nós podemos ver um meio com fita-gel. Ah, mas eles são diferentes. Sim, são diferentes visualmente. O agar ele é mais leitoso. O fita-gel ele fica mais transparente. Fica mais bonito utilizar o fita-gel. Mas não faz, do ponto de vista prático, experimental, nutricional, utilizar um ou outro. Ah, aqui está mostrando que eu estou utilizando mais agar do que eu estou utilizando fita-gel. Não tem relação nenhuma isso. Aqui simplesmente porque do lado esquerdo foi utilizado mais meio de cultura dentro do tubo de ensaio. E aqui do lado direito foi utilizado menos. Mas não é porque eu estou com fita-gel, vou utilizar menos. A concentração, sim. No caso do agar, eu vou utilizar uma concentração de 0,6 a 0,7%. No caso do fita-gel, eu vou utilizar uma concentração mais baixa, de 0,2 a 0,3%. Só isso. Aqui está mostrando outras exemplificações, mostrando aqui do lado esquerdo, agar sendo utilizado. Como é que eu sei que era agar? Porque tem esse aspecto mais leitoso, mais esbranquiçado. Aqui do lado direito, eu tenho um meio sólido em frascos de vidro. E está também utilizando agar. Como é que eu sei que é agar? Porque ele está mais leitoso, mais esbranquiçado. Se fosse fita-gel, ia estar transparente, quase como fosse uma transparência da água. Não chega a tanto, mas é próximo.
Aqui do lado esquerdo está mostrando o meio sólido em placas de Petri. Certamente isso aqui é agar. E aqui do lado direito está mostrando sendo utilizado em Erlenmeyers, botando plantas para crescer em meio sólido, como está mostrado nessa figura e nessa figura aqui do lado direito. Que tipo de agente zelificante é esse? Agar, sem sombra de dúvida nenhuma. E esse do lado direito aqui, que está mostrando a figura B, nessas duas fotos aqui, eles estão fazendo uma combinação, que não vem ao caso aqui para a gente. Vocês podem ver que são bolinhas que estão colocadas lá dentro. Mas foge ao nosso objetivo dessa aula entender isso em mais detalhes. E aqui está uma representação mostrando os diferentes tipos de meio de cultura. Do lado esquerdo superior, nós temos uma planta em meio sólido com agar. Do lado direito, na letra B, nós temos uma planta em meio sólido com fita gel. Vejam a transparência comparando este com este. Do lado esquerdo inferior, nós temos uma planta em meio líquido. Vocês podem ver que ela fica imersa dentro do meio líquido. E do lado direito, na letra D, nós temos o meio líquido também, mas para evitar que a planta fique imersa, ele utilizou o que nós chamamos de uma ponte de papel de filtro. Então o expante fica em contato com a ponte e a ponte fica em contato com o meio líquido. E assim, por capilaridade, o meio de cultura líquido sobe no papel e entra em contato com o explante, evitando que o explante fique em contato direto com ele. Mas uma coisa é extremamente importante quando se trabalha com meio de cultura, que é a aeração do meio de cultura. Nunca podemos esquecer que o meio de cultura precisa ser aerado. Por quê? Porque as plantas respiram. E considerando o explante respira. E se nós temos plântulas com raízes dentro de um meio de cultura, o sistema radicular respira, assim como uma planta no solo. O sistema radicular de uma planta no solo respira. Então precisa de ar dentro daquele meio para que a planta consiga respirar, para que aquele órgão consiga respirar. Se ele não respira, ele vai morrer. Portanto, é importantíssimo a gente estar ciente de que existe a necessidade de aeração do meio de cultura. A questão é, o que acontece se o meio de cultura não for arado? O que vai acontecer com os explantes se a gente não tiver aeração do meio de cultura? Aqui nós vamos fazer uma pequena recapitulação bem superficial da respiração em plantas. Vocês já viram isso em outras disciplinas, já estudaram isso em outros momentos da sua jornada acadêmica, mas aqui está uma visão geral do processo respiratório, em que nós temos aqui a glicólise, nós temos o ciclo de Krebs, nós temos a cadeia transportadora de elétrons, nós temos a roda das pentoses fosfatadas, tanto no citoplasma quanto no cloroplasto, dentro de um plastídeo, e tudo isso faz parte da estrutura respiratória das plantas, e cada uma acontecendo em determinado local, em determinado momento. Vocês já viram isso, mas vamos descer em detalhes e mergulhar para a gente compreender isso em um pouco mais profundidade. A primeira coisa que vai acontecer é a glicólise. A glicólise ela tem certas características, que ela é uma fase que vai acontecer no citoplasma, em que a sacarose ela vai ser degradada através de várias reações enzimáticas, produzindo piruvato. E esse piruvato agora ele vai para dentro da mitocôndria. De uma forma bastante simplificada é isso. Vão acontecer quebras ao longo do caminho, produção de um pouco de ATP, mas não é um processo descarboxilativo. Ou seja, a quantidade de carbono que começa é a mesma quantidade de carbono que termina. Não há nenhum momento a descarboxilação. E agora esse piruvato entra para dentro da mitocôndria, e ao entrar na mitocôndria, dá-se início ao ciclo de Krebs. Então nós temos o piruvato, esse piruvato vai atravessar a membrana externa e a membrana interna das mitocôndrias, e lá na matriz mitocondrial nós vamos ter o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. O que vai acontecer nesse ciclo de Krebs? Nós vamos ter a descarboxilação de todo o processo. Ou seja, piruvato tem 3 carbonos saem do ciclo. Então ele é completamente descarboxilativo. E é lá na matriz mitocondrial que isso vai acontecer. Mas o que isso tem a ver com a aeração? Calma que vamos chegar lá. E ao longo desse processo é produzido poder redutor na forma reduzida. Então é produzido NADH, é produzido FADH2 em vários momentos ao longo desse ciclo. E agora, no ciclo de Krebs, tendo produzido poder redutor reduzido, o que vai acontecer? Esse poder redutor vai para a cadeia transportadora de elétrons,
que acontece na membrana interna das mitocôndrias. Então nós temos aqui o espaço intermembranar, nós temos o espaço da matriz mitocondrial, e aqui está mostrando o NAD reduzido, um poder redutor reduzido. Ele vai liberar os elétrons para essa cadeia transportadora de elétrons e vai reciclar o NAD agora ficando oxidado. Para quê? Para que ele possa voltar aqui para o ciclo de Krebs e continuar recebendo os elétrons que estão sendo liberados aqui. E esses elétrons eles vão seguir um caminho até que vai haver a produção de um gradiente de prótons entre a membrana interna, e esse gradiente de prótons vai levar à produção de ATP. Não vou entrar em detalhes como isso acontece. É a hipótese quimiosmótica de Mitchell, mas não vou entrar em detalhes. O fato é que, desde a glicólise, ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, vai fazer com que haja um fluxo de elétrons na cadeia transportadora e vai ter um aceptor final de elétrons para isso. E o que acontece se nós reduzirmos a disponibilidade de oxigênio para a via respiratória? O que vai acontecer com a respiração? Vamos entrar em detalhes. Aqui está a cadeia transportadora de elétrons, aqui está o NAD reduzido, libera os elétrons, volta a ficar oxidado e retorna para o ciclo de Krebs. E assim vai acontecendo em vários momentos aqui. Mas quem que é o aceptor final de elétrons? Oxigênio. O oxigênio é o aceptor final de elétrons. E quando ele recebe os elétrons, ele é convertido em água, porque ele se liga a hidrogênio e forma água. É isso que acontece. Então, no processo respiratório, carbono é perdido para a atmosfera e o oxigênio, o aceptor final de elétrons, ele é convertido em água. Se eu não tenho o oxigênio, algumas coisas podem acontecer que não vou entrar em detalhes, que é um nível mais profundo. Mas, de uma maneira mais macro, geral, você vai paralisar a cadeia transportadora de elétrons. Ou seja, se eu não tenho mais oxigênio como aceptor, eu vou parar a cadeia transportadora de elétrons. Se eu paro a cadeia transportadora de elétrons, automaticamente eu paro também o ciclo de Krebs. Por quê? Porque agora eu não vou ter mais a reciclagem do poder redutor. Eu não vou ter mais poder redutor da forma oxidada para receber os elétrons que estão sendo produzidos aqui pelo ciclo de Krebs. Então, paralisando a cadeia transportadora de elétrons, eu paraliso também o ciclo de Krebs. Porém, a via glicolítica não para. Ela continua funcionando. E continua acumulando ácidos orgânicos na forma de piruvato. Ou seja, quando falta o oxigênio, eu paraliso a cadeia transportadora de elétrons. Era para. Paralisando a cadeia transportadora de elétrons, eu paro o ciclo de Krebs. Paralisando o ciclo de Krebs, a via glicolítica ela não para, ela continua funcionando. E se a via glicolítica continua funcionando, mas o ciclo de Krebs não está recebendo mais o piruvato, ele vai induzir a respiração anaeróbica. E o que é respiração anaeróbica? Na respiração anaeróbica, eu tenho a paralisação de recebimento de piruvato pelas mitocôndrias. Então começa a acumular piruvato no citoplasma. Este acúmulo de piruvato no citoplasma ele vai desencadear a respiração anaeróbica. Que nós temos basicamente dois tipos de respiração anaeróbica. Nós temos a etanólica e a lática. A respiração anaeróbica, ou a fermentação, também como é conhecido, pode produzir etanol ou ácido lático, dependendo da planta. Todos os dois são tóxicos para as plantas. Existem razões pelas quais eles são tóxicos. Por exemplo, ácido lático ele abaixa o pH da célula e isso leva a uma inativação enzimática. E o etanol ele tem um efeito direto na permeabilidade das membranas. Quanto maior a concentração de etanol, maior a permeabilidade, então permite o extravasamento do suco celular. Então você prejudica a compartimentalização das funções celulares. Isso leva ao caos. Então as plantas que são adaptadas a condições que normalmente acontece a anaerobiose, por exemplo, em regiões onde você tem alagamentos constantes e as plantas estão evolutivamente adaptadas. Elas têm mecanismo de detoxificação, ou do ácido lático ou do etanol, dependendo de como que aquela planta funciona. Mas se as plantas não têm esse mecanismo de detoxificação, ela vai sofrer ao longo do tempo os efeitos negativos, deletérios e prejudiciais decorrentes do acúmulo de ácido lático e de acúmulo de etanol dentro do citoplasma. Ou seja,
faltou oxigênio, você vai induzir a fermentação, a respiração anaeróbica. Agora você conhece todos os passos envolvidos nesse processo. Isso não pode acontecer. Deixa eu repetir, isso não pode acontecer. E a pergunta é, então como que eu faço para a aeração do meio de cultura? Se eu estiver trabalhando com meio líquido, eu posso fazer a agitação do meio. E aqui está mostrando células ou calos crescendo no meio líquido sob agitação. Fica onde? No shaker. Então você liga um shaker a uma determinada rotação, ele permanece agitando e essa agitação física do meio de cultura permite a aeração do meio de cultura. Essa é uma das formas de você conseguir aerar o meio líquido. Mas se você não tem o agitador, você pode também aerar o meio líquido com borbulhamento. Então você pode colocar, por exemplo, uma bomba de aquário de peixe. E ela vai levar um borbulhamento, como está mostrado aqui. E esse borbulhamento contínuo leva à aeração do meio e permite que os explantes, ou as raízes crescendo naquele meio, continuem seu processo de respiração aeróbica. Então elas vão crescer normalmente. Mas isso tem que estar ligado 24 horas. O shaker tem que funcionar 24 horas. O borbulhamento tem que acontecer 24 horas. Outras formas de fazer a aeração do meio de cultura é quando nós trabalhamos com bioreatores. E um dos meios mais comuns utilizados pelos bioreatores para evitar esse problema de anaerobiose do meio é fazer imersão intermitente. O que é imersão intermitente? Durante um determinado período, o meio de cultura fica em contato com os explantes. Outro período de tempo, ele tira-se o meio de cultura do contato com os explantes. E assim você vai alternando a exposição dos explantes ao meio de cultura. Isso permite que haja uma aeração do meio. E essa aeração do meio permite que os explantes não entrem em anaerobiose e continuem, portanto, vivos, sem sofrer os efeitos negativos dos subprodutos da respiração anaeróbica. Então nós temos um mecanismo que vão fazer essa imersão intermitente. Nós vamos ter uma aula específica sobre bioreatores, vamos falar um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Mas eu posso utilizar a imersão intermitente para fazer essa aeração. Então, de tempos em tempos, o meio sobe para ficar em contato com os explantes, depois o meio é descartado de volta aqui para baixo. E depois de certo tempo ele retorna para cima. Então você tem que ter um mecanismo de automação para que isso seja feito. Um outro exemplo de bioreatores está mostrado aqui, também de imersão intermitente, em que as plântulas são colocadas aqui dentro e o meio fica circulando entre a parte superior e a parte inferior. Quando os explantes estão em contato com o meio, eles ficam imersos, mas ele fica um determinado tempo, depois ele é retirado. Então, quando se retira, permite que o tecido volte a respirar normalmente. E como que é feita a aeração quando se utiliza meio sólido? Como é que você faz isso? No meio líquido você já entendeu, mas e no meio sólido? Como é que eu faço a aeração do meio sólido? Você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque existem macroporos e microporos no água. Como assim macroporos e microporos? No solo, nós temos macroporos e microporos. Macroporos são a parte mais grosseira e os microporos são a parte mais fina. A mesma coisa acontece com o água, como está mostrado aqui na figura do lado direito. Esses espaços que existem aqui dentro permitem a aeração, as trocas gasosas das raízes com o ar. E, portanto, assim você consegue a aeração do meio. Aqui está representado numa figura. Aqui nós temos plantas crescendo no solo. O sistema radicular ele está compactado dentro do solo, mas existem os macroporos, microporos, que a gente não consegue ver a olho nu, mas que permitem que as raízes façam as trocas gasosas normalmente. E aqui está mostrando do lado direito plantas crescendo aqui em meio sólido e aqui crescendo em meio líquido. Certamente essas crescendo em meio líquido estavam sob agitação. Mas as que estão em meio sólido não precisa se preocupar, porque os poros existem lá, que vai permitir que hajam as trocas gasosas e, consequentemente, a respiração aeróbica, evitando a fermentação daquele tecido. E aqui está mostrando um experimento em que se buscou medir os macroporos e os microporos utilizando a agarose. Nós não utilizamos a agarose em cultura de tecido de plantas. A agarose é utilizada em biologia molecular, como está mostrado aqui, num gel que é utilizado para fazer separação de ácidos nucleicos, seja DNA ou seja de RNA. Não é utilizado na cultura de tecidos, mas ele nos dá uma ideia do que está acontecendo lá. Vejam bem aqui, no eixo X eu tenho a concentração do gel de agarose.
E aqui no eixo Y eu tenho o tamanho dos poros que são formados. Nós podemos ver que quanto maior a concentração, menor é o tamanho dos poros. Quanto menor a concentração, maior o tamanho dos poros. Ou seja, quanto mais concentrado for o meio, menos poros eu vou ter. Eu vou ter mais microporos. Porém, se eu tiver uma concentração menor, eu vou ter poros um pouco maiores. Independente do tamanho do poro, você vai ter a aeração do seu sistema radicular, você vai ter a aeração do seu explante. E é isso que importa. Ou seja, nós temos basicamente dois tipos de meio de cultura. O meio de cultura sólido e o meio de cultura líquido. Em todos os dois casos, você tem que ter a aeração dos seus explantes, tem que ter a aeração das suas raízes imersas naquele meio. E agora você sabe como que você faz para aerar se você estiver trabalhando com meio líquido, e se você estiver trabalhando com meio sólido, você sabe que os microporos e os macroporos estão lá, então não precisa se preocupar. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula, e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!